Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse suplar em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse suplar. É um modelo fácil, rápido e bem econômico também. Dá para fazer suplar, centro de mesa, tapete para a sala. Gente, esse modelo fica super lindo. E olha o caimento aqui dessa peça, gente, não fica embabadado, não fica repuxado, fica super certinha a peça. E aqui na videoaula eu vou passar todos os detalhes, né? Eu vou ensinar para vocês como fazer essa peça maior, menor e como deixar essa peça assim, ó, super certinha. Gente, esse suplá aqui ficou com 41 centímetros de diâmetro, contando aqui, ó, de uma pontinha do picô até a outra. Lembrando que essa medida na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Para fazer essa peça, eu utilizei um total de 140 gramas de fio, gente. Utilizei aqui, ó, o fio número 6, amarelo ouro, e utilizei a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, gente, ó, fica desse jeito. Olha que lindo fica esse suplá. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, vou iniciar aqui trabalhando, né, com o fio número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar minha peça trabalhando um círculo mágico, ó. Então, eu seguro aqui o meu fio, dessa forma, ó, seguro aqui o fio novamente, e aqui eu vou puxar uma laçadinha e vou fazer aqui uma correntinha, ó. Essa laçadinha será contada como a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas correntes. Ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui no início, gente, se você não quiser iniciar a sua peça trabalhando aqui o círculo mágico, pode iniciar trabalhando um cordão com 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, já faz as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no mesmo intervalo. Ó, lacei o meu fio, venho no mesmo intervalo. E aqui eu faço mais um ponto alto. Laço o meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui ficou um total, ó. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Fiz um total de 5 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguir trabalhando assim até ter um total de 12 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 12 pontos altos, contando com as 3 correntes aqui que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, gente, ó, eu vou pegar aqui esse fio, ó, e aqui eu vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico, ó. Então, aqui, puxei o meu fio, depois a gente vai fazer o arremate desse fio, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó, uma, duas, na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo, ó. Ficou assim, ó. Vou vir aqui, vou puxar aqui um pouquinho mais o meu fio, gente, ó. Fica aqui bem certinho. Agora, eu vou subir uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntes, que será de separação. Ficou um total aqui de 5 correntinhas. Então, gente, ó, fiz aqui as 5 correntes, laço meu fio, vou vir aqui nesse ponto alto de base, ó, no próximo ponto alto de base. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação, no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, eu vou seguir trabalhando um ponto alto,
sobre cada ponto desse aqui de base com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Então, eu vou seguir trabalhando essa repetição, dando a volta aqui em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base com duas correntes de separação. Então, aqui ficou um total de 12 pontos altos com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Chegando aqui no final, eu conto uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, ó, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, gente, ó, vamos caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de duas correntes. Agora, a partir dessa carreira, eu vou trabalhar apenas duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, gente, ó, subi duas correntes que vai dar a altura de um ponto alto. A partir dessa carreira, eu vou fazer apenas duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem continuar fazendo com 3 correntes para dar a altura de um ponto alto também. Então, agora eu laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto, laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto, ó. Contando aqui com contando aqui com as duas correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, fica com um total de 3 pontos altos agora. Trabalho uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de duas correntes e vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito. Um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou seguir trabalhando agora, gente, ó, para cada intervalo desse de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, ó. Essa será a repetição. Essa volta aqui, gente, ó, 1, 2, 3 voltas. Essa é a volta de número 3. Bom, gente, fiz aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos. Em cada intervalo de duas correntes, ficou um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Sempre vou colocando a peça de vocês, né, assim, ó, sobre a mesa, gente, para ver se a peça está certinha. Se a sua peça estiver ficando assim, ó, emborcada, ao invés de colocar uma corrente de separação, pode colocar duas correntinhas de separação também. Então, agora, chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu subo duas correntes novamente para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, nesse mesmo ponto de base aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, eu trabalhei um aumento no último ponto. Contando com as correntinhas, ficou um total de 4 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos altos, trabalho ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Laço meu fio e aqui no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto, uma corrente e vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta aqui em toda a peça. Um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Vai ficar um total de 12 grupinhos de 4 pontos altos agora. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Chegando aqui no final, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim a minha peça. Agora, eu subo duas correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, ó. E faço um ponto alto.
laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base aqui, ó. Então, trabalhei um aumento no último ponto, exatamente igual eu fiz aqui na carreira anterior. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho no próximo grupinho de pontos altos, ó. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, uma corrente e sigo dessa forma, dando a volta aqui em toda a peça. Então, agora, a gente vai ficar grupinhos de 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 12 grupinhos de 5 pontos altos. Vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a peça, e entre um grupinho de ponto alto e outro, uma corrente de separação. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Então, aqui, chegando no final, fiz a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Chegando no último ponto, eu repito um aumento no último ponto. Então, gente, ó, observem que estamos trabalhando carreiras de repetição, ó. Uma corrente de separação. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, eu trabalho um aumento novamente, ó, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Uma corrente e tá ficando assim, gente, ó. Então, essa será a sequência da volta. Essa volta aqui, gente, ó, contando aqui a partir da primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a volta de número 6. Então, vamos seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Eu vou seguir trabalhando essa repetição, gente, até ter um total, ó. Eu vou concluir essa volta de número 6, vou trabalhar mais 2 voltas com essa mesma repetição, sempre trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Porque aqui, para a minha peça, eu preciso ter um total de 8 voltas, né? Trabalhando aqui os aumentos. Ó, então, contando a partir da primeira volta, vou trabalhar até ter um total de 8 voltas. Essa é a volta de número 6, vou concluir, fazer mais 2 voltas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, todas as voltas. Então, contando aqui da primeira volta que a gente fez, fica um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Essa volta de número 8 tem um total de 12 grupinhos de 8 pontos altos. Isabela, quero fazer a minha peça maior. Gente, vocês podem fazer centro de mesa, dá para fazer tapetão para a sala. Para fazer a peça maior, aqui, ó, eu fiz até ter um total de 8 pontos altos. Por quê? Para essa peça dar certo, precisa ter uma quantidade aqui, ó, de carreiras que a gente vai trabalhando o aumento no último ponto. Precisa ter uma quantidade de carreiras que seja par. Então, se você quer fazer a sua peça maior, você vai aumentar mais 2 carreiras, para que a última carreira seja par, né? Aqui tá com 8 voltas, você pode fazer com 10, com 12 e assim por diante, porque sempre tem que terminar aqui com a quantidade de pontos altos em cada um desses grupinhos que seja par, que é para dar certinho aqui a nossa peça. E se você quiser fazer menor, você vai diminuir aqui, ó, 2 carreiras, para que também termine aqui com um número de pontos altos, né? Com a quantidade de pontos altos que seja par. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, a última carreira que a gente trabalha aumento no último ponto, precisa ter uma quantidade de pontos altos que seja par. Chegando aqui no final, gente, ó, prendi com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Ó,
puxei aqui um pouco o meu fio, alonguei um pouco o fio. Agora, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, gente, ó. Eu vou pegar a minha agulha aqui do lado avesso, trazendo aqui para o lado da frente, ó, para o lado certo da peça, dessa forma, ó. Peguei aqui essas duas laçadinhas. Agora, eu vou pegar essa laçadinha aqui, que a gente tava trabalhando, ó. Eu vou pegar essa laçadinha e vou passar aqui, gente, ó, por entre os pontos, trazendo aqui para o lado avesso da peça. Ficou dessa forma. Então, agora, ó, você pode puxar aqui o fio, ó, para ajustar, ó. Então, aqui, eu vou vir nesse mesmo ponto aqui, ó, onde eu trouxe essa argolinha aqui, que é do ponto que a gente vai trabalhar, né, para o lado avesso da peça. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. E uma correntinha, que vai dar a altura de um ponto alto. Trabalhando dessa forma, gente, ó, não fica aparente aqui, ó, quando a gente inicia e quando a gente inicia, né, a próxima volta, não fica assim. E aqui, gente, eu fiz com duas correntes, porque assim eu acho que fica mais bonito. Com as três correntes, fica mais aparente aqui essa parte, ó, da emenda. Com as duas correntes, eu acho que fica melhor. O que é que vocês acham? Me contem aqui nos comentários também. Então, aqui, ó, fiz o ponto alto. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto, um ponto alto. Não trabalhamos sobre o primeiro ponto, porque agora a gente vai iniciar as voltas fazendo diminuições. Então, eu sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E eu não trabalho aqui sobre o último ponto alto. Então, eu não trabalhei nem sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto. Ficou agora um total, gente, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Por isso, precisa ter uma quantidade aqui que seja par das carreiras que a gente vai trabalhando aumento, para que no final, gente, termine com 2 pontos. Então, aqui, 2 correntes de separação agora. Aqui eu tava trabalhando apenas uma correntinha, mas como eu passei para vocês, dá para colocar aqui também 2 correntes, vai depender da tensão do seu ponto. A partir dessa primeira carreira que a gente começa a fazer as diminuições, eu começo a trabalhar agora com 2 correntes. Mas, se você vir que não é necessário fazer as 2 correntes, pode continuar trabalhando com uma corrente apenas também. Lacei o meu fio, vou vir nesse espaço de uma corrente, e aqui, gente, eu vou trabalhar um grupinho de 2 pontos altos, dessa forma. 2 correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Repito, no próximo ponto, um ponto alto. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto de base, sem trabalhar sobre o primeiro e sobre o último ponto, ó. Dessa forma. 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no intervalo de uma corrente e trabalho um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e repito. Então, essa será a nossa sequência, gente, ó. Não trabalhei aqui sobre o primeiro e não vou trabalhar sobre o último ponto alto de cada um desses desenhos aqui, né? Com os pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. Vai ficando grupinhos de 6 pontos com 2 correntes de separação e um grupinho de 2 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 9. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, minha peça tá ficando assim, e olha que lindo fica, gente, esse suplá. É um modelo bem fácil, rápido e é econômico. Agora, gente, ó, fiz as minhas 2 correntinhas. Vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz, ó, fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Então, vou vir aqui nessa correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar aqui toda essa volta. Então, concluí a volta de número 9. Ó, vou alongar um pouco aqui o fio. Novamente, gente, ó, sempre que eu vou iniciar a próxima volta, eu vou vir no ponto aqui ao lado. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse ponto ao lado e subir as 2 correntes. Mas desse jeito, gente, ó,
nem fica aparecendo aqui que foi onde a gente iniciou a volta. Então, aqui, ó, novamente, ó, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo, pegando essas duas argolinhas, vou pegar aqui essa laçadinha, ó, e vou puxar essa laçadinha, trazendo aqui para o avesso da minha peça. Vou vir nesse mesmo ponto e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu não trabalhei sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Duas correntes, laço meu fio e agora, para cada intervalo de duas correntes, a gente vai trabalhar um grupinho de 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito. 2 pontos altos, duas correntes. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo repito, um ponto alto. Duas correntes e essa será a nossa repetição, gente, ó. Então, agora vai ficando grupinhos de 4 pontos altos e aqui, ó, 2 grupinhos de 2 pontos altos, com 2 correntes de separação entre um grupinho de pontos altos e outro. Aqui, ó, para cada intervalo de 2 correntes, eu trabalho os 2 pontos altos. Então, gente, essa aqui será a sequência da nossa volta de número 10. Vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta aqui em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta, a minha peça tá ficando assim. Então, agora, chegando no final, fiz as duas correntes. Vou vir aqui nessa correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, ó, eu vou puxar aqui um pouco essa laçadinha, gente, ó. Vou vir aqui sobre esse ponto alto aqui ao lado, ó, pegando essas duas laçadinhas. Vou pegar essa laçadinha aqui e vou trazer para o lado avesso aqui, ó, da minha peça. Dessa forma. Vou vir aqui nesse mesmo ponto, ó. Vou vir aqui no mesmo ponto e aqui eu trabalho um ponto baixo e uma corrente. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, agora, a gente vai ficar grupinhos de 2 pontos altos, ó. Não trabalhei sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Eu não vou trabalhar também, exatamente igual fiz nas carreiras anteriores. 2 correntes de separação. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, repito aqui o grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, chegando aqui, gente, ó, uma diminuição no início e no final. Não trabalho sobre o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. 2 correntes e para os intervalos de 2 correntes, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos. Então, vai ficando assim, gente, ó. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. Então, toda a volta agora vai ficar com grupinhos de 2 pontos altos, porque a gente tá trabalhando grupinhos de 2 pontos altos nos intervalos de 2 correntes e aqui na diminuição vai ficar com 2 pontos. Então, gente, é por isso que quando a gente inicia aqui, ó, quando a gente finaliza aqui a carreira com aumento, a última carreira com aumento, precisa ter uma quantidade de pontos que seja par, para que quando chegar aqui no final, termine com 2 pontos altos, independente do tamanho que vocês estejam fazendo.
quando chegar aqui no final, vai terminar com 2 pontos altos. Se você está trabalhando aqui uma quantidade que seja par. Se for uma quantidade que seja ímpar, vai terminar com 3 pontos ou com 1 ponto apenas. Então, precisa ter uma quantidade que seja par para terminar aqui essa última carreira com diminuição, ser uma quantidade de 2 pontos altos. Então, essa será a sequência da nossa volta. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 11. Concluí aqui, gente, toda a volta, minha peça tá ficando assim. Segui trabalhando os grupinhos de 2 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, ó, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, para esse ponto alto aqui ao lado. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes, aqui, gente, ó, pode caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui. E agora, um ponto baixo, dessa forma. Fiz o meu ponto baixo, subo uma correntinha, laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto, ó, dessa forma. Pode fazer dessa forma, gente, ou dessa outra forma aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, pode fazer dessa forma também, ó. Caminhei com ponto baixíssimo, ó, até chegar aqui no intervalo de 2 correntes. Agora, eu subo 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço, um ponto alto, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e trabalho 2 pontos altos. 2 correntes. Então, agora, gente, ó, nessa volta é a volta de número 12. Para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 2 pontos altos. Então, eu vou dar a volta aqui em toda a peça, trabalhando grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Essa será a sequência da nossa volta de número 12. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, minha peça tá ficando assim. Então, gente, se você tá trabalhando com 2 correntes e você vê que a sua peça vai ficar embabadada, pode trabalhar com uma corrente, ó, igual a gente tava fazendo aqui, como eu passei para vocês. Então, aqui, chegando no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz, ó, fiz 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou vir aqui sobre essa corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, gente, chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes, ó, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma, ó, pode trabalhar assim, direto fazendo ponto baixo, ou da forma que eu passei para vocês, ó. Um ponto baixíssimo, vem aqui e trabalha um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou prender com um ponto baixo, ó. Ficou aqui uma argolinha, gente, com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, um ponto baixo. Então, aqui vai formando as argolas com 5 correntinhas. Se você vir também, gente, que trabalhando assim, ó, as argolas com 5 correntinhas, a sua peça vai ficar totalmente embabadada, pode trabalhar com 4 correntinhas apenas. Para fazer essa volta aqui, gente, ó, essa volta é a volta de número 13. Então, para dar certo o bico de acabamento da nossa peça, nessa volta aqui, de número 13, ó, com as argolinhas aqui, ó, de 5 pontos altos, não, de 5 correntinhas, gente, desculpa. Essas argolinhas de 5 correntes, para dar certo o bico de acabamento, independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, maior ou menor, precisa ter de 3 em 3 argolinhas como essa, para dar certinho o bico de acabamento.
Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, dando a volta em toda a peça e precisa ter de 3 em 3 argolinhas como essa para dar certo. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Então, eu fiz as argolinhas de correntinhas com 5 correntes. Quando a gente concluir, gente, ó, quando a gente finaliza aqui toda essa volta, fica dessa forma a peça. A gente pensa que não vai dar certo, né, gente? Mas quando fizer a próxima carreira, já vai ficar bem certinho aqui essas argolinhas de correntinhas. Então, agora, ó, chegando aqui no final, gente, ó, fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas apenas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui onde eu iniciei, gente, aqui com um ponto baixo, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, ó. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Eu fiz dessa forma para que aqui, gente, ó, fique bem aqui no meio dessa argolinha para começar a próxima carreira. Então, gente, ó, eu vou vir nesse mesmo espaço e trabalho um ponto baixo. Então, ficou bem aqui, gente, ó, bem centralizado aqui o nosso ponto, né? Agora, eu vou laçar o meu fio. Então, aqui, ficou com o total, gente, eu vou contar aqui o total de argolinhas dessa que ficou. Como eu passei para vocês, precisa ter de 3 em 3 argolinhas para dar certo, né, o bico de acabamento da nossa peça. Então, gente, ficou um total de 48 argolinhas dessa com 5 correntinhas. Então, gente, fiz o meu ponto baixo, lacei o meu fio, vou vir aqui nessa argolinha, ó, com as 5 correntinhas, e aqui eu faço um ponto alto, laço o meu fio, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui, gente, um total, ó, fiz 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui um total de 7 pontos altos sobre essa mesma argola com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou vir aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo, ó. Ficou assim. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo, ó. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui de argolinha e vou trabalhar um grupinho de 7 pontos altos agora. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou vir no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando dessa forma, vai ficando assim a nossa peça. Então, ó, em uma argolinha, 7 pontos altos. Na próxima, prendo com um ponto baixo, 5 correntes, prendi com um ponto baixo. Na próxima argolinha, 7 pontos altos. Prendi com um ponto baixo, ó, vou fazer 5 correntes, prender com um ponto baixo e assim por diante, gente. Então, ó, vai ficando assim. Eu vou concluir aqui, essa será a sequência da nossa volta, essa volta de número 14. Vou concluir aqui toda essa volta e volto para a gente dar início à próxima volta, que será a volta de número 15, que será a última volta aqui da nossa peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Minha peça está ficando assim. Então, gente, ó, um grupinho de 7 pontos altos, uma argolinha com 5 correntes. 7 pontos altos, 5 correntinhas. Chegando aqui no final, ó, fiz os 7 pontos altos, prendi com um ponto baixo. Agora, eu preciso fazer aqui uma argolinha, né, entre um grupinho de 7 pontos altos e outro. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, bem onde eu iniciei essa volta, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto baixo. Vou vir aqui e vou trabalhar, ó, um ponto alto. Então, formou aqui uma argolinha e aqui, ó, a laçada tá bem aqui no meio, gente, para iniciar a próxima volta. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Laço meu fio, vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Trabalhei aqui um ponto alto sobre esse ponto. Agora, eu faço
3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto picô. Vou pegar aqui essas 2 laçadinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Formou aqui o meu primeiro ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, um ponto picô. Então, gente, ó, fiz aqui um ponto picô. Laço meu fio, vou vir aqui nesse próximo ponto alto, um ponto alto. 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui e trabalho mais um ponto picô. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntinhas. Vou vir pegando aqui essas 2 laçadinhas e trabalho um ponto picô. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas. E trabalho aqui novamente um ponto picô. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Ó, 1, 2, 3 correntes. Venho pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, gente, vai ficar um total de 7 pontos altos e 6 pontos picô. Vou vir aqui nessa próxima, ó, na argolinha e vou prender com um ponto baixo. Vai ficando assim. Então, gente, no próximo grupinho de 7 pontos altos, laço meu fio no primeiro ponto, um ponto alto. 3 correntes. E aqui eu trabalho um ponto. Laço meu fio e no próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto. 3 correntes. Vou pegar essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. Então, gente, a peça, ela vai ficando dessa forma. Então, gente, vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base com um ponto picô sobre cada ponto alto. No último ponto alto, a gente não trabalha ponto picô. Trabalhei aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. O último ponto alto eu não trabalho ponto picô. Venho direto aqui nessa argolinha e prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa será a nossa sequência. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Vai ficando 7 pontos altos e 6 pontos picô para cada grupinho desse, ó, de 7 pontos altos. E prendendo com um ponto baixo nos intervalos aqui nas argolinhas com 5 correntinhas. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Essa é a volta de número 15. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Minha peça tá ficando assim e fica super certinho, gente, o suplá. Não fica embabadado, não fica repuxado. Aqui, gente, ó, eu fiz com 7 pontos altos. Se você vir que fazendo com 7 pontos altos, a sua peça vai ficar embabadada, então pode trabalhar com menos pontos altos aqui, ou com mais pontos altos, se você vir que a sua peça está ficando assim, emborcada. A minha peça aqui, ó, ficou bem certinha com os 7 pontos altos aqui. Então, aqui ficou 7 pontos altos e 6 pontos picô. Porque o último ponto alto, ó, nessa volta aqui, que é a volta de número 15, a gente não trabalha o ponto picô sobre esse último ponto alto. Chegando aqui no final, vou vir aqui, gente, onde eu fiz o ponto baixo, ó, no início da volta, vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó, dessa forma. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Para fazer o arremate desse fio, gente, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate, mas você também pode arrematar aqui a sua peça com a própria agulha de crochê. Com a agulha de crochê, gente, ó, a gente vai vir aqui no avesso da peça e vai trazendo esse fio, ó, por entre os pontos, ó, dessa forma. Com a agulha de tapeçaria, gente, eu sempre gosto de utilizar a agulha de tapeçaria para fazer os arremates das peças, porque, ó, facilita bastante a hora do arremate. Então, eu vou passando aqui, ó,
o barbante por entre os pontos. Dessa forma, ó. Aqui eu vou cortar esse fio aqui, esse barbante. Pode passar um pinguinho de cola-pano ou cola de silicone. E fica assim. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da minha peça. O meu suplá ficou assim, fica super certinho, não fica embabadado, não fica repuxado. Gente, olha o caimento dessa peça. Fica bem certinho o suplá, né? Passei aí todas as dicas para vocês na videoaula. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.